Igreja da Fé Apostólica, uma igreja que preza pela evangelização das nações e na perseverança na sã doutrina do Senhor Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 20. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. No jardim Jesus Cristo clamava, quando os ímpios o foram prender, e falando com o Pai suplicava, pelo cálice que ia beber. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Qual orvalho que dá vida às flores, assim é para o crente a oração. Meus cuidados, tristezas, só sabe por minha oração. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Jesus teve completa vitória, porque sempre viveu em oração. Muitos santos chegaram à glória, sob o manto da doce oração. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. E o mal me cercar, quero estar em constante oração. Renovados em força seremos, nós teremos uma nova unção. E com Deus no jardim falaremos, se vivermos sempre em oração. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmos 119, versículo 105. A partir de agora, ensinamento da palavra de Deus com o pastor Johnny Mangi. E hoy falarei acerca do jejum. Hablaremos sobre el ayuno. O ensino bíblico sobre o poder do jejum. La enseñanza bíblica sobre el poder del ayuno. O que significa o jejum bíblico? ¿Qué significa ayuno bíblico? Como jejuar? ¿Cómo ayunar? Quais são as partes bíblicas? ¿Cuáles son las partes bíblicas que nos falam a respeito do jejum? que nos hablan al respecto del ayuno? O que pode nos trazer o jejum? ¿Qué puede traernos el ayuno? Este é o ensinamento de hoje. Es la enseñanza de hoy. A doutrina bíblica sobre o poder do jejum. La doctrina bíblica acerca del ayuno.
que é o jejum bíblico? ¿Qué es el ayuno bíblico? Muitos têm dificuldades Muchos tienen dificultades para compreenderem o que realmente significa o jejum bíblico. para entender lo que es realmente el ayuno bíblico. O jejum bíblico El ayuno bíblico é a abstinência total de alimentos es la abstinencia total de alimentos com finalidades con espirituais. finalidades espirituales. A prática do jejum La práctica del ayuno vem desde o Antigo Testamento, ven desde el Antiguo Testamento. em que o povo de Israel jejuava por diversas razões. Es que el pueblo de Israel ayudaba por diferentes razones. Logo, Luego, mediante o ensino bíblico, mediante el enseño bíblico, temos exemplos de servos de Deus tenemos enseñanza de siervos de Dios que jejuaram que ayunaron e obtiveram a resposta de Deus. y obtuvieron la respuesta de Dios. Esse é o jejum bíblico apresentado pela Santa Palavra. Ese es el ayuno bíblico presentado por la Santa É a Biblia. abstinência total Es la abstinencia total de alimentos de alimentos com finalidades espirituais. con una finalidad espiritual. A finalidade do jejum La finalidad del ayuno é unicamente espiritual. es únicamente espiritual. Muitos hoje têm um ensino errado acerca do jejum, Muchos hoy han enseñado equivocadamente sobre el ayuno porque jejuam por bens materiais. porque ayunan por bienes materiales. Jejuam por coisas materiais, por coisas perecíveis. Ayunan por cosas materiales, por cosas perecibles. No entanto, Por tanto, a Sagrada Escritura, la Sagrada Escritura, ela nos diz que o jejum, ella nos dice que el ayuno, ele só tem a finalidade espiritual. ella solo tiene finalidad espiritual. É a única finalidade do jejum, La única finalidad del ayuno é aumentar a fé, es aumentar la fe, entregar bênçãos espirituais, entregar bendiciones espirituales, preparações para batalhas espirituais, preparación para batallas espirituales, fortificação espiritual, fuerza espiritual, graça superabundante, gracia superabundante, abundância de poder, abundancia de poder, abundância de glória. abundância de glória. A finalidade do jejum La finalidad del ayuno é somente a finalidade espiritual. es solamente finalidad Isso espiritual. desde o Antigo Testamento. Desde el Antiguo Testamento, O povo de Israel jejuava assim. el pueblo de Israel ayunaba así. E vamos começar agora a abordar os homens de Deus, Ahora nosotros vamos a comenzar a abordar los hombres de os Dios, servos do Senhor, los siervos del Señor, que jejuaram com finalidades que espirituais ayunaron con finalidades espirituales e obtiveram a resposta divina tuvieron una respuesta divina pela presença de Deus. por la presencia de Dios. Davi, David, a Sagrada Escritura ressalta la Sagrada Escritura resalta que ele era um homem de oração e de jejum. que era un hombre de oración y ayuno. Davi era um homem David era un hombre que mormente adorava a Deus, que normalmente adoraba a Dios, mormente apresentava sua alma a Deus, normalmente presentaba su alma a Dios, agradecendo-o, agradeciéndole, louvando-o, alabándole, glorificando-o glorificándole e crendo na resposta y creyendo la respuesta contra os seus inimigos. contra sus enemigos. Porque Davi Porque David era um homem muito perseguido era un hombre muy perseguido por seus inimigos, por sus enemigos. desde Saul, Desde Saúl, que tinha muita inveja dele, tenía mucha envidia de él, porque ele tinha um coração porque él tenía un corazón segundo o coração de Deus. según el corazón de Dios. Deus achou graça em Davi, Dios encontró gracia en David. entregou a Davi um coração Dios entregó a David un corazón segundo o coração de Deus. según el corazón de Dios. Oricanda Oh, gloria a labastúria. Dios. E ele agradava a Deus Y él agradaba a Dios com seu testemunho. con su testimonio. Não passou a ser perseguido Y por causa de eso fue perseguido por Saul, por Saúl, porque ele detinha o poder do Espírito Santo. porque él tenía el poder del Espíritu Santo. Ele detinha o poder da glória de Él Deus. tenía el poder de la gloria de Dios. Então, devido às perseguições, Debido a las persecuciones, até mesmo de muitos reinos, hasta de muchos reinos, se levantavam contra Davi. se levantaban contra David. Ele teve de passar Él tuvo que pasar a ter uma vida de oração a tener una vida de oración e de jejum constante. y de ayuno constante. Atos capítulo 13, versículo 22. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 22. E quando este foi retirado, lhes levantou como a rei a Davi, a qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Quitado este, le levantó por rey a David, a quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará
todo lo que yo quiera. O próprio Deus deu testemunho de Davi, El propio Dios, testimonio de David, que ele era varão aprovado, él era un varón aprobado, filho de Jessé, hijo de Isaí, jovem arpista, joven que tocaba arpa. tocava harpa, Tocava harpa. ele era músico, Ele era músico. ele era poeta, Ele era poeta. oh glória a Deus, Oh, gloria a Dios. e vivia no campo, Y él vivía en el campo. e naquele jovem franzino, Y aquel joven del campo, sardento, pecoso, Deus encontrou um coração, Dios encontró un corazón como o coração dele, como el corazón de él. oh glória a Deus, Oh, gloria a Dios. ele era ruivo, Él era rubio, tinha cabelo vermelho, él tenía el cabello medio rojo. ninguém dava nada por ele, Nadie nada por e él. nele Deus encontrou um coração puro Y en él Dios encontró un corazón puro para adorá-lo, para adorarle, para ser rei, para ser rei e receber o Espírito Santo, y recibir el Espíritu Santo. oh glória a Deus, Oh, gloria a Dios. e Davi Y David salmodiava, salmaba, louvava a Deus, alababa a Dios. então passou a ser muito perseguido, Por causa de esto fue muy perseguido, e passou até mesmo matar muitas pessoas, hasta matar muchas personas. em guerras, Em guerras travadas, em guerras fuertes, em pelejas renhidas, en peleas reñidas. ele guerreava, Ele peleava. e derramou muito sangue Y até, él derramó mucha sangre. posto que Deus não deixou nem fazer o templo, Ya tanto así que no dejó a David hacer el templo. porque a mão de Davi era suja de sangue, Porque la mano de David estaba llena de sangre. mas ele orava muito, Ele orava mucho. ele jejuava muito, Él ayunaba mucho para ter resposta, Para tener respuestas. para ter livramento, Para tener livramentos das mãos de Deus. de las manos de Dios. Salmo 69, versículo 10. Salmos capítulo 69, versículo 10. Quando chorei e castiguei com jejum a minha alma, isto se me tornou em afronta. Lloré afligido con ayuno mi alma, y esto me ha sido por afrenta. Ele chorava. Ele chorava. Ele castigava-se com jejum. Él se castigaba con ayuno. Ou seja, era um sacrifício vivo. era un sacrificio vivo. Ele sacrificava a carne dele. Él sacrificaba su para o carne. Espírito ter resposta. Para que el Espíritu tenga una respuesta. E para o Espírito ser cheio de Deus. Y para que el Espíritu sea lleno de Dios. E os jejuns dele Y los ayunos de él se tornavam até em afrontas. se volvían hasta Ou afrontas. seja, as lutas eram travadas. Las luchas eran trabadas. A afronta do inimigo La afrenta del enemigo era terrível. era terrible. A Bíblia Sagrada diz também La Biblia Sagrada también nos que dice Davi, que David, ele, quando pecou com Betseba, cuando él pecó contra Betseba, o pecado do adultério, el pecado del adulterio, deste adultério, de este adulterio, Betseba engravidou. Betseba quedó embarazada. Então Deus o repreendeu por este pecado, Entonces Dios lo exhortó por este pecado, ameaçando retirar dele o Espírito Santo. amenazando quitar de él el Espíritu Santo. E as consequências morais, Las consecuencias morales, espirituais, vieram sobre Davi. vinieron sobre David. Nisso, En esto, o filho dele el hijo de él, morreu de Murió. morte prematura. de muerte prematura, Ele orou a Deus él oró a Dios para que seu filho revivesse, para que su hijo reviviera, para que seu filho fosse curado. para que su hijo fuese sanado, Era o fruto desse adultério. que era el fruto del adulterio. Então ele jejuou, Entonces él ayunó, pedindo a resposta de Deus, pidiendo respuesta a Dios, para Deus dar o livramento de morte a seu filho. para Dios dar libramiento de muerte Era a su hijo. fruto do adultério Era fruto del com adulterio Betseba. con Betseba. Segundo Samuel capítulo 12, versículo 16. Segunda de Samuel capítulo 12, versículo 16. E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Davi jejuou. David ayunó. Ainda passava muitas noites orando. Aún todavía pasaba muchas noches orando, Prostrado com o rosto no pó, postrado con el rostro en el polvo, requerendo a resposta divina. requiriendo la respuesta divina. Porém, a criança morreu, Por lo tanto, la criatura murió porque foi o fruto do pecado dele, porque fue el fruto del pecado de e él. o que ele plantou ele teve de colher. Lo que él plantó tuvo que recoger. Mas veja a vida de oração que ele tinha, Pero vean la vida de oración que él tenía, de jejum que ele tinha, de ayuno que él tenía, que ele até mesmo teve que dobrar o joelho e jejuar, que hasta doblaba las rodillas y ayunaba, com o rosto prostrado no pó. con el rostro postrado en el E jejuou suelo. muitos dias. Y dice muchos días, Davi, David, muitos pensam que ele era um homem gordo, irmão Mariano, que era rei,
ele era gordo demais, No piensen que él era gordo demasiado, obeso. obeso. Porém, não. Por lo tanto, no. Davi, ele era magro. David era delgado. Ele era um rei magro. Era un rey delgado. Dá pra ver até a costela. A ver, hasta para las costillas. Que ele era muito magro, diz a La palavra. Biblia dice que era muy flaco, dice la palabra. Por quê? ¿Por qué? Porque ele jejuava muito. Porque él ayunaba mucho. Ele tinha uma vida consagrada a Deus pelo jejum. Él tenía una vida consagrada a Dios por el ayuno. Então ele chega, ele era magro. Entonces él llegó a ser flaco. Tinha um rosto fino, Un rostro fino, afinado. cintura magra. La cintura pequeña. De tanto ele jejuar. De tanto ayunar. Salmo capítulo 109, versículo 24. Salmo capítulo 109, versículo 24. De jejuar estão enfraquecidos os meus joelhos e a minha carne emagrece. Mis rodillas están debilitadas a causa del ayuno, y mi carne desfallece por falta de gordura. Ele era magro, tá vendo aqui? Él era flaco. Era mais magro que você, irmão Mariano. Yo creo que sí, Pastor John. Que eu sou mais magro que você, ele era mais magro que você ainda. Él era más flaco que yo. Ele era magro. Él era delgado. De tanto jejuar, De tanto ayunar, de se consagrar él no consagrándose jejum del ayuno e na oração. y en la oración. A Bíblia Sagrada diz também La Biblia Sagrada también nos dice que Esther, que Esther, ela apresentou o povo judeu él presentó al pueblo judío para receber o livramento de Deus. para que reciba el libramiento de Dios. Porque Amã Porque Amán se levantou contra o povo judeu, se levantó contra el pueblo judío, requerendo requiriendo ao rei Assuero al rey Asuero para que matasse todos os judeus, para que matase a todos los judíos. para que ele mandasse matar todos os judeus, Para que mandase a matar a todos los judíos, porque os judeus estavam exilados porque los judíos estaban esparcidos desde o Império Babilônico desde el imperio babilónico até ao Império Medo-Persa. hasta el imperio medio Persia. Então ele queria matar todos os judeus. Entonces él quería matar a todos los judíos. E Esther, Y Esther, ela era casada com Assuero. ella era casada con el rey Asuero. Porém, Por lo tanto, se fosse para matar todos os judeus, si era para matar a todos los judíos, Esther também seria morta. Esther también debería de morir. E ela tinha Y ella tenía, que era tio dela, que era el tío de ella, e era pai de criação, y era padre de criada, chamado Mardoqueu. llamado Mardoqueo. E Mardoqueu falou para Esther: Y Mardoqueo le dijo a Esther, se o livramento si el libramiento não vier pela sua mão, no viniese por su mano, oh glória a Deus, oh gloria a Dios, Deus dará o livramento de outra forma. Dios dará libramiento de otra forma. Aleluia! Aleluia! Oricanda suricai. Gloria a Dios. Ele tinha aquela fé tremenda Aquel tenía aquel fe grande, que o Deus dos que el judeus Dios de los judíos era o verdadeiro Deus. era el verdadero Dios. Que Apocalipse capítulo 22, versículo 6. Apocalipsis capítulo 2, 22, versículo Diz 6. que este Deus, Dice que este Dios Yahvé, iría a ver é o Deus dos santos profetas. el Dios de los santos profetas. Oh, glória a Deus! Oh, gloria a Dios. Este Deus, Este Dios Yahvé, iría a ver. é o Deus dos espíritos de toda a carne. Es el Dios de los espíritus de toda Que carne. diz Números capítulo 16, versículo 22. Número capítulo 16, versículo 22. Ele é o Deus tremendo. Él es Dios tremendo. Ele é o Deus poderoso. Él es Dios poderoso. Ele é o verdadeiro Deus. Él es el verdadero Dios E a vida eterna. de la vida eterna. Então Mardoqueu, com aquela fé, Entonces Mardoqueo, con aquella fe, ele disse le dijo a Esther a Esther, que Esther era a sobrinha dele. Esther era la sobrina de él, Era filha de criação. era hija porque la crió. E ele disse, olha Esther, Y él le dijo, mira se o Esther, livramento não vier pela sua mão, si el libramiento no se viniese por você tu se mano, recusar a livrar o povo judeu, si te rechazases a librar al pueblo Deus judío, fará outro jeito. Dios dará otra forma. Aleluia! E o Aleluya. povo dele será livre. Y el pueblo de él será liberado. E você pode dizer Yahvé, Y a ver, Javé Yahvé, ou Jeová. o Jehová, Você pode dizer três tipos. pueden ser decirse de tres Ou formas. Jeová, O Jehová, ou Iavé, o Yahvé, ou Javé. o Yahvé. Sabia disso, irmão Maria? São essas três formas Solo de estas tres maneras do nome de Deus. era el nombre de Então Dios. você pode dizer Iavé, Puede decir Yahvé, Javé Yahvé, ou Jeová. o Jehová. Então, a Entonces, Bíblia Sagrada diz la Biblia Sagrada nos que dice Esther que Esther colocou todo mundo em jejum. puso a todo el mundo en ayuno, Colocou todo o povo judeu em jejum. puso a todo el pueblo judío en ayuno, Colocou todos em jejum. puso a todos en ayuno, Porque ela tinha de se apresentar a Assuero porque ella tenía que presentarse a Asuero para
dar o livramento ao povo judeu, para luchar por el libramiento del pueblo judío, para requisitar o livramento do povo judeu. para pedir el libramiento del pueblo judío. Não tinha outra forma. No había otra Ela manera. convocou um grande jejum, Ella convocó un grande ayuno, porque o povo judeu ia morrer. porque el pueblo judío iría a morir. A nacionalidade judaica ia cair por La terra. nacionalidad judía iba a caer por E tierra. pense bem como Jesus nasceria, Piensa bien cómo Jesús nacería. porque a profecia indicava La profecía decía que Jesus nasceria que Jesús nacería do povo judeu, del pueblo judío. nasceria de Belém de Judá. Nacería de Belén, Judá. Capítulo 5, versículo 2 de Miqueias. Capítulo 5, versículo 2 de Miqueas. A palavra já dizia La palabra ya nos decía, que tu, Belém Efrata, tú, Belén pequeña, posta entre as mais pequenas de Judá, tú entre las más pequeñas de Judá, de ti nascerá de ti o nacerá santo, el santo. cujos dias En aquellos é días desde os dias da eternidade. son días de eternidad. Aleluia. Aleluya. Então Esther, Entonces Esther, ela falou, não, ella dijo, eu vou no, lutar pelo meu povo. yo lucharé por mi pueblo. Mas não adiantava xingar, No hablaba hablar não mal, adiantava ignorar. ignorar. Tinha de buscar a Deus em jejum. Tenía que buscar a Dios en ayuno, Sacrificar. sacrificarse. Então ela colocou Entonces ella puso as servas dela. a las siervas de ella. Ela colocou todo o povo judeu Ella puso a todo el pueblo judío durante 3 dias durante 3 días para não comer e nem beber. para no comer ni Porque beber. quando ela fosse falar com o rei Assuero, Porque cuando ella fuese a hablar con el rey Asuero, o Deus el Yahvé Dios Yahvé daria livramento daría libramiento de morte ao povo judeu. de muerte al pueblo judío. Esther capítulo 4, versículo 16. Esther capítulo 4, versículo 16. Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas servas também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não me seja segundo a lei. Se perecer, pereci. Ve y reúna a todos los judíos que hayan en Susán y ayunar por mí, y no comáis ni bebéis en 3 días ni noches. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré al ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Então ela foi e se apresentou diante do rei Assuero, Entonces ella fue y se presentó delante del rey Asuero, e a força do jejum foi tão grande y la fuerza del ayuno fue tan grande que ela não pereceu. que ella no pereció. E Assuero Y el rey Asuero acreditou em sua esposa, creyó en su esposa mas por causa do jejum. gracias del ayuno. E Deus pelejou. Y Dios peleó. E Amã, Y Amán, o perturbador do povo judeu, el perturbador del pueblo judío, ele foi morto, él murió enforcado, ahorcado com todos seus 10 filhos. con todos sus 10 E o hijos. povo judeu Y el pueblo recebeu o judío livramento, recibió el e libramiento até foi inventada a festa de y Purim, fue inventada hasta la fiesta de Purim como consagração como consagración do grande livramento, del grande do libramiento decreto de morte. del decreto de muerte. E como eles foram livres? Como ellos fueron libres Como, irmão Mariano? por el ayuno, Por causa do jejum. por causa del ayuno. Aleluia! Aleluya. Esdras, Esdras, a palavra de Deus la palabra de Dios salienta nos alienta que Esdras, que Esdras, ele era él era um judeu, un judío segundo a tradição judaico-cristã, según la tradición cristiana judía, que liderou o segundo grupo de retorno que él lideró el segundo grupo de retorno dos de israelitas los israelitas que retornaram da Babilônia que volvieron de la Babilonia no ano 457 antes de en Cristo. el año 457 antes de Cristo. Esdras era descendente de Arão, Esdras era descendente de Aarón, o primeiro sumo sacerdote de Israel. el primero sumo sacerdote de Israel. Esdras era escriba. Esdras era escriba, Ele era copista da lei de Moisés. era copista de la ley de Moisés. Quando os pergaminhos da lei ficavam velhos, Cuando los pergaminos de la ley quedaban viejos, Esdras escrevia Esdras los volvía a escribir, todos os pergaminhos novamente. todos los pergaminos nuevamente. Esdras, ele era escriba, Esdras era escriba, ele era copista, él era copista, entendido entendido da lei de Moisés. de la ley de Moisés. Ele recebeu ordem do rei Él Artaxerxes recibió orden del rey Artajerjes para ir até Jerusalém. para ir hasta Jerusalén.
Ele levaria oferta para o templo. Él llevaría la ofrenda para el templo. E os judeus que quisessem voltar com Y ele los judíos que quisiesen volver con él e estivessem dispostos a trabalharem no templo. y estuviesen dispuestos a trabajar en Então el isso templo. incluía. Entonces incluía. Esdras levaria os levitas, Entonces le llevaría a los levitas, os carpinteiros, los carpinteiros, os servidores do templo, los servidores del os templo, porteiros los porteros e os cantores. y los que cantaban. É tremendo. Es tremendo. Então Esdras, Entonces Esdras, como ele recebeu como él recibió essa ordem do rei, esa orden del ele rey, levou a segunda etapa él llevó la segunda etapa do povo judeu del pueblo judío que estava exilado na Babilônia que estaba localizado en Babilonia por mais de 70 anos. por más de 70 años. Então ele levou Entonces él llevó os judeus para Jerusalém, los judíos para para a Jerusalén, reconstrução do templo, para la reconstrucción del para a templo, reconstrução de tudo para la reconstrucción de todo, da cidade de Jerusalém. de la ciudad de Ele Jerusalén. levou Entonces él llevó sendo copista, siendo copista, sendo escriba, siendo escriba, sendo entendedor, sabedor da lei de Moisés, siendo entendedor de la lei de Moisés, sendo ensinador judaico. siendo enseñador judío. Esdras leva Esdras lleva o povo judeu el pueblo no judío ano 457 en el año 457 para para Jerusalém. Jerusalén. Porém, Por lo tanto, Esdras, Esdras, ele convidou o povo a jejuar. él invitó al pueblo a ayunar. Esdras não podia levar o povo de qualquer jeito. Esdras no podía llevar al pueblo de cualquier forma. Por quê? ¿Por qué? Da Babilônia para Israel De Babilonia a Israel era uma jornada perigosa era una jornada peligrosa. pelo deserto. Por el desierto. E no deserto, E era el desierto. tinham muitos assaltantes, Había muchos tinham asaltantes, muitos piratas, muchos ladrones, tinham muitos saqueadores, muchos tinham robaquerraban, muitos assaltantes, muchos asaltantes, homens violentos hombres violentos que esquartejavam as pessoas em pleno deserto, que robaban a las personas en pleno desierto, que colocavam víboras que colocaban serpientes para morderem o povo, para que mordías el pueblo, para eles levarem tudo que as pessoas estavam levando às suas terras. para robar todo lo que ellos se llevaban para sus tierras. Verdadeiramente eram inimigos do povo de Deus. Entonces eran verdaderamente enemigos pueblos del... Então, para ir da Babilônia até Jerusalém, Entonces ir de Babilonia a Jerusalén se precisava de proteção. necesitaban de protección. Porém, Por lo tanto, Esdras não pediu a Artaxerxes, no pidió a Artaxerxes, ó rei Artaxerxes, oh rey Artaxerxes, dá livramento para nós. danos libramiento a nosotros. Mande-me uma esquadra. Mándeme soldados. Mande-me grandes homens Mándeme conmigo grandes hombres da patente medo-persa de la patente medio persia para nos livrar, para livrarnos, para ir conosco até Jerusalém. para ir con nosotros hasta Jerusalén. Mande os esquadrões, los escuadrones, os capitães, los capitanes, os exércitos. los ejércitos. Não! No, Esdras não pediu Esdras no pidió proteção a Artaxerxes. protección ninguna. Não! No. Ele pediu a proteção Él pidió la protección ao Todo-Poderoso Yahvé, al todopoderoso Yahvé, ao Salvador, al Salvador do povo de Deus. del pueblo de Dios. Ele proclamou jejum, Él proclamó un ayuno. porque Él sabia sabía que através do jejum que por medio del ayuno a mão de Deus ia se mover. la mano de Dios se E movería a caminhada de Babilônia de la caminata de Babilonia até Jerusalém, hasta Jerusalén. Deus ia operar, Deus iria operar, Deus ia livrar, Deus iria liberar, Deus ia conduzir, Deus iria dirigir o seu povo a su pueblo através do jejum, por medio del ayuno, através da oração, por medio de la oración. a mão de Deus ia se mover, La mano de Dios se movería, ia guiar o povo. iría guiar el pueblo. Esdras capítulo 8, versículo 21 e versículo 23. Esdras capítulo 8, versículo 21 y versículo 23. Então apregoei ali jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos diante da face de nosso Deus, para lhe pedirmos caminho seguro para nós, para nossos filhos e para os nossos bens. Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e Ele, o Senhor, se moveu pelas nossas orações e pelos nossos jejuns. Y publiqué ayuno allí junto al río Ava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y él nos fue propicio. Aleluia! Aleluia! Então, verdadeiramente, Entonces verdaderamente ellos llegaron, os filhos de Israel voltaram para Jerusalém, los hijos de Israel volvieron para Jerusalén, voltaram do cativeiro babilônico. volvieron del cautiverio babilónico. Que bênção de Deus! ¡Qué bendición de Dios! E
Foi uma grande bênção, Fue una grande bendición. o livramento, Y el libramiento, o regresso, el regreso, através do santo jejum, por medio del santo ayuno, proclamado proclamado pelo escriba, por el escriba, pelo entendedor da lei mosaica, por el entendedor de la ley no mosaica, ano 457 a.C., en el año 457 a.C., Esdras, Esdras, o rei el rey e o povo ninivita y el pueblo ninivita jejuaram ayunaron por causa da pregação por causa del mensaje de Jonas. de Jonás. A palavra La Jonas, palabra Jonás o nome Jonas El nombre significa pomba. significa paloma. Jonas nasceu Jonás nació em Gat-Efer, en Gat-Efer, perto de Nazaré. cerca de Nazaret. Portanto, Jonas era um varão Por galileu. lo tanto, Jonás era un varón Ele galileo. profetizou Él profetizó no Reino do Norte en el reino del norte durante a época do rei Jeroboão II, durante la época del rey Jeroboam II, que era rei de Israel, que era rey de Israel, no século 8 a.C. en el siglo 8 antes de Cristo. Jonas era filho de um profeta, Jonás era hijo de profeta, filho do profeta Amitai. hijo del profeta Mitai. O pai de Jonas era El profeta. padre Jonás era profeta. Segundo Reis, capítulo 14, versículo 24. Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 24. E Jonas, Y Jonás ele foi enviado por Deus fue enviado por Dios para profetizar, para profetizar, para falar com o povo para hablar con el pueblo acerca a través do que Deus tinha o mandado. lo que Dios iría mandado. Lá em 2 Reis, capítulo 14, versículo 25, Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 25, diz: nos dice: Também esse restabeleceu os termos de Israel, desde a entrada de Amate até o mar da planície, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, que falara pelo ministério de seu servo Jonas, filho do profeta Amitai, o qual era de Gat-Efer. Y él restauró los límites de Israel desde la entrada de Amat hasta el mar de Arabá, conforme a las palabras de Jehová Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat-Aer. O pai de Jonas era profeta, El padre Jonás era profeta e Jonas aprendeu o ministério profético com seu pai. y Jonás aprendió el ministerio profético con su padre. Esse é o exemplo da Bíblia Sagrada para todos os pais que me ouvem agora. Ejemplo de la Biblia Sagrada para todos los padres que nos Se escuchan você ahora. tem um dom de profecia, Tiene el don de profecía. você tem que ensinar o seu filho também a buscar a profecia. Tiene que enseñar a su hijo a buscar la profecía también. Tem um dom de línguas. Don de lenguas. Você tem que orar para o seu filho ter o dom de Tiene que orar línguas. para que su hijo tenga el don de lenguas. Você obedece a doutrina da palavra de Deus. Usted obedece a la doctrina de la palabra de Dios. Você tem que ensinar o seu filho a obedecer a doutrina do Senhor. Usted tiene que enseñar a su hijo a obedecer la doctrina del Señor. Se você tem um dom da Si palavra, tiene el don de la palabra, os dons de curar, los dones de sanar, o dom da fé, el don de la fe, o dom de maravilhas, el don de maravillas, ou quaisquer dons. o cualquier de los dones. Os pais têm de ensinar a seus filhos a buscarem os dons de igual modo. Los padres tienen que enseñar a sus hijos a buscar los dones de igual manera. Assim sucedeu-se com Jonas. Así ha sucedido con Jonás. O pai dele era profeta. El padre de él era profeta. Amitai. Amitai. Jonas, varão de Gat-Efer, Jonás, varón de Gat-Efer, que era perto de Nazaré. que era cerca de Nazaret. Então Jonas era varão galileu. José Jonás era varón Galileo. Ele recebeu o dom de Y él profecia recibió el don de la profecía pelo impulso de seu pai, por el impulso, incentivo de que su tinha padre. também o ministério Que profético. también tenía un ministerio profético. E Deus falou para Jonas Dios habló a Jonás. que era para Jonas ir levar a mensagem Que era para Jonás llevar el de mensaje arrependimento e conversão a Nínive. de arrepentimiento y de conversión a Nínive. Para Nínive se arrepender de seus pecados. Para que Nínive se arrepienta de sus pecados. Para Nínive ter um encontro com Deus. Para que Nínive tuviese un encuentro con Dios. Porque Nínive Porque Nínive era uma cidade terrível. era una ciudad terrible. Nínive Nínive era uma cidade, era una ciudad, uma das principais cidades do Império Assírio. era una de las ciudades principales del pueblo asirio. Nínive era a capital da Assíria. Nínive era la capital de Asiria. A população La población de de Nínive Nínive era conhecida pela crueldade, era conocida por la crueldad. grandes Las idolatrias. grandes idolatrías. Existiam em Nínive. Existiam em E Nínive. até mesmo um peixe. Hasta un pez. Tinha uma idolatria em Nínive, Tenía una idolatría en que Nínive. era a capital da Era la Assíria. capital de Asiria. A metade era peixe. La mitad era pez. Das
cintura pra cima era peixe. De la cintura para arriba era E pez. da cintura pra baixo era Y homem. de la cintura para abajo era hombre. Era um homem com corpo de peixe. Era un hombre con cuerpo de pez. Eles adoravam. Ellos adoraban. Essa idolatria. Essa idolatria. E muitas outras idolatrias. Muchas otras idolatrías. E Nínive, E Nínive também era conhecida También era conocida como uma cidade cruenta. una ciudad cruel. Uma cidade violenta. Una ciudad violenta. Pelos saques Por los saqueos. que faziam Por los saqueos que quando hacían invadiam outras cuando cidades. invadían otras ciudades. Quando Nínive Quando Nínive invadia outras cidades invadía otras ciudades para roubar os bens, para robarse los para bienes. saquear os bens. Para saquear los bienes. Eles matavam cruelmente. Ellos mataban cruelmente. Para se ter uma Para ideia, que ustedes tengan una idea, quando eles invadiam outras cuando ellos cidades, invadían otras ciudades, eles saqueavam o que era mais valioso, ellos robaban lo que era más valioso, fazendo-os enriquecer rapidamente. haciéndolos enriquecer rápidamente. Matavam homens, Matavam hombres, matavam mulheres, matavam mujeres, matavam crianças, matavam niños, de forma cruel. de formas crueles. Dos castigos aplicados Uno de los castigos aplicados consistia em retirar o couro das costas. consistía en quitar la piel del cuerpo. Quando eles saqueavam as cidades, Cuando ellos robaban las ciudades, os moradores das cidades, los que vivían en la ciudad, eles arrancavam todo o couro das costas quitaban toda la piel de la espalda e penduravam as pessoas de cabeça para baixo y las colgaban de cabeza para abajo e jogava sal nas costas do indivíduo y tiraban sal en la espalda de la e persona espancava-os até y matar. los golpeaban hasta matarlo. Quando eles saqueavam Cuando ellos robaban outras nações, otras naciones, além de roubar os bens, más allá de robar los além de bienes, tirar o que eles tinham, más allá de robarse lo que ellos pendurava tenían, os indivíduos, los colgaban a los os individuos, cidadãos, a los ciudadanos, de cabeça para baixo, de cabeza para abajo, rasgavam todos os couros das costas, quitaban toda la piel de la espalda, os couros das coxas, la piel de las piernas, os couros das el pernas, cuero de la piel de las os piernas, couros da canela, la piel de las piernas, e começava a jogar sal. y comenzaban a lanzar E a sal. pessoa gritava horripilante, Y las personas gritaban dava horripilante. gritos Daban desesperadores. gritos de desespero. E ali, E allí, o que eles faziam? Ellos hacían. Eles espancavam ainda com pedaços de pau, Ellos golpeaban aún todavía con pedazos de com palo. punhais, Com punhales. enfiavam nos corpos, Colocaban en los cuerpos até as pessoas morrerem. hasta que las personas muriesen. E no final, Y al final, ainda quando as pessoas morriam, aun cuando las personas morían, eles faziam pirâmides ellos hacían pirámides com as cabeças das con pessoas. las cabezas de las personas. Esta era a Nínive, Este era Nínive, a cidade de Nínive. la ciudad de Nínive. Os ninivitas eram pessoas violentas Los ninivitas eran personas violentas que enriqueciam de forma ilícita. que se enriquecían de forma ilícita. Terrível, né, irmão Mariano? Terrible, Pastor Johnny. É que eles jogavam até sal No se conformaban solo con robarlo de la gente, sino que terminaban matándolos a ellos, de cabeça para baixo, de cabeza para abajo. ainda arrancavam o couro do corpo, jogavam sal e ainda ficavam espancando com pedaços de pau, enfiando punhais, facas, Los torturaban, ¿no? torturavam, No solamente les robaban lo que ellos tenían, sino los torturaban a punto de matarlos. ponto de matar. Dios mío. E enfiavam punhais, Le clavaban los puñales. depois cortavam os pescoços e faziam pirâmides. Todavía se hacían pirámides. Jonas, quando ficou sabendo que era para pregar lá, Claro, ¿no? Cuando Jonás quedó sabiendo que era ir hasta allá, por que você acha que Jonas não quis ir? ¿por qué ustedes creen que Jonás no quiso ir? Ah, Senhor, a minha cabeça! Ah, Señor, mi cabeza. Ah, Senhor, meu corpo! Ah, Señor, mi Vou cuerpo. arrancar o meu couro! Arrancarán mi piel. Vou jogar sal! Me tirarán sal. Imagine, meu marido, jogavam sal ainda. Nossa, cómo dolía, ¿no? Imagine jogar sal num pedaço de machucado que doré. Duro, duele. Arde. Assim era Nínive. Así era Nínive. E Deus mandou Jonas. Y Dios mandó a Jonás. Deus mandou Jonas pregar em Nínive. Dios mandó a Jonás a predicar en Nínive. Deus mandou Jonas levar a palavra Dios mandó a Jonás a predicar la palabra de arrependimento. de arrepentimiento. A palavra de conversão La palabra de conversión a Nínive a Nínive para que eles para que ellos se arrependessem se arrepientan de seus pecados. de sus pecados. Jonas capítulo 3, versículo 1 e o versículo 2. Jonás capítulo 3, versículo 1 y 2. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. E levantou-se Jonas e foi a Nínive. Segundo a palavra do Senhor, era, pois, Nínive uma grande cidade, de 3 dias de caminho. Y vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo:
levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive una ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. 3 dias, 3 días, cidade de Nínive, la ciudad de Nínive, de caminho. de camino. Deus já tinha mandado Jonas ir uma vez. Dios había mandado a Jonás una vez. E ele se levantou para fugir para Él Tarsis. se levantó para huir a Tarsis. Porém, Jonas, Por lo tanto, Jonás, ele estava dormindo no porão. él estaba durmiendo en el porán, No porão do navio. en la parte del barco, E Deus mandou uma grande y tempestade. Dios mandó una gran tempestad. E os homens do navio começaram a tremerem de medo. Y los hombres del barco comenzaron a temblar de miedo. E Deus Y Dios tirou contra Jonas. se enojó contra Jonás E quando os homens do navio y contra los hombres de la nave. viram Jonas dormindo, Vieron a Jonás eles durmiendo. gritaram. Ellos gritaron. Jonas capítulo 1, versículo 8. Jonás capítulo 1, versículo 8. Que ocupação é a tua? E de onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué no nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Jonas ali foi lançado Jonás fue lanzado porque ele falou que tudo aquilo era culpa dele. porque él dijo que todo eso lo que pasaba era culpa de él. Porque ele quis ir para Porque él Tarsis, quiso ir para que era Tarsis, cidade bonita, una ciudad linda, calminha. calma, Não queria perder a cabeça. no quería perder la O cabeza, corpo cheio de sal, el cuerpo lleno de sal, sem o couro, sin la piel, de cabeça para baixo, cabeza para abajo, espancado. golpeado. E jogaram Jonas no mar. Y lo lanzaron a Jonás al E mar. Jonas foi engolido por uma baleia. Y Jonás fue tragado por una ballena. Porque Jesus falou que aquele grande peixe Porque el Señor Jesús habló que aquel grande pez era uma baleia. era una ballena. Jonas capítulo 12, versículo... Mateus capítulo 12, versículo 40. Mateo capítulo 12, versículo 40. Assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia. Así como Jonás estuvo 3 días de día y 3 noches dentro del vientre de la ballena. Então Jesus falou que era verdadeiramente a baleia. Entonces Jesús habló verdaderamente era una ballena. Então, Entonces, Jonas ouviu a voz de Deus. entonces Jonás escuchó la Ele voz foi de Dios. cuspido pela baleia Ella fue escupido por la na ballena praia de Nínive. en la playa de E Nínive. veio a palavra Y vino la palabra para Jonas ir pregar. para Jonás ir y predicar. 3 dias e 3 noites. 3 días y 3 noches. E Jonas Y Jonás saiu pregando salió predicando a palavra. la palabra. Mas entenda bem, Pero entiendan bien, Nínive Nínive era uma cidade era una ciudad com 80 quilômetros de circunferência con 80 kilómetros de circunferencia e 25 quilômetros de diâmetro. y 25 kilómetros de diámetro. Provavelmente, Probablemente essa dimensão esa dimensión, de 80 quilômetros de circunferência 80 kilómetros de circunferencia e 25 quilômetros de y diâmetro, 25 kilómetros de diámetro, se estima uma população se estima una población de 600.000 pessoas. 60.000 personas. 600.000 pessoas. 60.000 personas. Sabendo que Nínive tinha 80 quilômetros de circunferência, Sabiendo que tenía 80 kilómetros de circunferencia, 25 quilômetros de diâmetro, 25 kilómetros de diámetro, é estimado es aproximado que Nínive tinha que Nínive tenía 600.000 pessoas 600.000 personas que moravam que vivían na capital da Síria, en la capital de la Siria, a grande cidade la gran ciudad de de Nínive. Nínive. Então a Bíblia fala Entonces la Biblia nos habla que a caminhada que la caminata eram 3 dias eran 3 días e 3 noites. y 3 noches. Por quê? ¿Por qué? Porque Jonas ia pregar de porta em porta, Porque Jonás iba a predicar de puerta en puerta, de rua em rua, de calle en calle, em todos os becos, en todos los em todas rincones, as vielas, en todas las villas, em todas as alamedas, en todas las montañas, em todos os en lugares. todos los lugares. Jonas pregaria Jonás a predicaría mensagem que Deus ia destruir Nínive el mensaje que Dios iría a destruir Nínive por causa da violência, por causa de la violencia, por causa da morte, por causa de la muerte, da idolatria, de la idolatría. que até adorava um Deus que era metade peixe e metade homem. Adoraban a un Dios que era mitad pez y mitad hombre. Porém, Por lo tanto, os ninivitas, los ninevitas, quando ouviram Jonas pregar de porta em porta, cuando vieron a Jonás predicar de puerta en puerta, eles sabendo él conociendo que Jonas foi cuspido pela baleia, que Jonás fue escupido por la ballena, aleluia, aleluya, eles
Eles creram em Deus. Ellos creyeron en Dios. Porque Jonas não era um só profeta qualquer. Porque Jonás no era un cualquier profeta. Mas eles ficaram sabendo. Ellos quedaron conociendo. Esse aí foi cuspido pela baleia. Ese fue escupido por la ballena. Nós temos que crer. Tenemos que creer. Aleluia! Aleluya. E o próprio rei Y el propio rey proclamou um jejum proclamó un ayuno. Proclamou um jejum para Deus perdoar Proclamó un ayuno para Dios perdonar seus pecados. sus pecados. Porque Jonas pregou de porta em porta Que Jonás predicó de puerta en puerta. que em 40 dias Que en 40 días Nínive seria subvertida, Nínive sería sumergida. ia por água abaixo Irá agua abajo. com 40 dias. En 40 días. E o rei de Y Nínive el rey de Nínive proclamou um jejum. proclamó un ayuno. Ele era idólatra. Él era idólatra. Ele era pagão. Ele era pagano. Ele era adúltero. Ele era adúltero. Ele era homicida. Él era un homicida. Mas ele proclamou Pero él proclamó um jejum el ayuno ao Deus de al Jonas. Dios de Jonás. A Yahvé. A Yahvé. Que é o Deus divino. Que es el Dios divino. O Deus de Jonas. El Dios de Jonás. Oh, glória a Deus. Oh, gloria a Dios. E ele creu no Deus de Jonas. Y él creyó en el Dios de Jonás. E aquele homem viu o poder do jejum. Y el hombre vio el poder del Irmão Mariano, ayuno. como o jejum move a mão de Como el Deus. ayuno mueve la mano de Dios. Que em 40 dias aquela cidade ia ir por água abaixo. En 40 días la ciudad iba a ser sumergida en agua abajo. E aquele homem pregou o jejum, Y aquel hombre predicó el ayuno, pedindo perdão dos pecados. pidiendo el perdón de los pecados. Se eu matei alguém, Senhor, Si he matado a alguien, Señor. Deus de Jonas, Dios de Jonás. fazendo pirâmides Y haciendo pirámides. com cabeças. Com cabeças. Me perdoe, Yahvé. Perdóname, Yahvé. Olha, Yahvé. Olha, Se Yahvé. nós matamos as pessoas das cidades Si hemos matado personas de ciudades que nós vamos conquistar que hemos conquistar de cabeça para baixo, de cabeza para abajo, sem o couro do corpo, quitando la piel del cuerpo, ainda jogando sal, aún todavía lanzando sal, espancando. golpeando. Perdoa. Perdónanos. Perdoa-nos. Perdónanos. Se nós temos adorado vários Si deuses, hemos adorado varios dioses, até um Deus, hasta un Dios, metade peixe, metade homem, mitad pez, mitad hombre. me perdoe, Yahvé. Perdónanos, E Yahvé. Deus Y ouviu Dios escuchó o clamor daquele povo ninivita, el clamor del pueblo de o Nínive, clamor daquele povo, el clamor de aquel pueblo e o jejum y el ayuno que eles proclamaram, que ellos proclamaron, que aquelas pessoas que proclamaram. aquellas personas han proclamado. Jonas capítulo 3, versículo 5 ao versículo 7. Jonás capítulo 3, versículo 5 al 7. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de saco, desde o maior até ao menor. Esta palavra também chegou aos ouvidos do rei de Nínive, e ele levantou-se no seu trono e tirou de si as suas vestes e cobriu-se de saco e sentou-se sobre a cinza e fez uma proclamação que se divulgou em Nínive pelo decreto do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem se lhes dê alimentos, nem bebam agua. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla y despojó de sus vestidos, y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. Aleluia! ¡Aleluya! E este jejum, Y este ayuno, até os animais, irmão Mariano, hasta los animales jejuaram. ayunaron. O rei rasgou a roupa El rey rasgó las como ropas sinal de humilhação, como señal de humillación, se cobriu com saco se cubrió con silicio, sobre a cinza sentado, se sentó sobre las cenizas, significando miserabilidade, simbolizando miserabilidad, mostrando que era um miserável, mostrando que era un miserable, humilhante, humillándose, estava diante de Deus estaba delante de e Dios colocou todo mundo em jejum. y puso a todo el mundo en ayuno, Os animais, hasta los animales, os bois, los bueyes, as ovelhas, las ovejas, e Deus ouviu. y Dios escuchó. E Deus não destruiu Y Nínive. Dios no destruyó Nínive. Capítulo 3, Capítulo 3, versículo 10 de Jonas. capítulo 3, versículo 10 de Jonás. E Deus viu as obras deles como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha
lhes tinha dito que faria e Deus não o fez. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Amén. Deus não fez. Dios no lo hizo. Por quê? ¿Por qué? O jejum. El ayuno. O jejum moveu. El ayuno Mesmo o movió. povo incrédulo, Aún el pueblo o incrédulo, jejum dele el ayuno de ellos moveu a mão do Senhor. movió la mano del Señor. A prática do jejum La práctica del ayuno foi incorporada no Novo Testamento. fue incorporada en el Nuevo Testamento. A Sagrada Escritura ressalta La Sagrada Escritura nos resalta que Antioquia, que Antioquía, a igreja de Antioquia, la iglesia de Antioquía, é uma clara demonstração es una clara demostración de que os crentes primitivos jejuavam. que los creyentes primitivos ayunaban. Os crentes da igreja de Antioquia Los creyentes de la iglesia de Antioquía eram crentes que jejuavam. eran creyentes que ayunaban, Eram crentes fiéis. eran creyentes fieles, Eram crentes que tinham a vida no altar. eran creyentes que tenían una vida en el altar. Antioquia, Antioquía ela era uma comunidade cristã era una comunidad cristiana que começou quando os cristãos foram expulsos de Jerusalém. que comenzó cuando fueron expulsados los cristianos de Jerusalén. Daí fugiram para lá. Y ahí huyeron para allá. A eles se juntaram cristãos A ellos se juntaron cristianos, vindos de Chipre vinieron de Chipre e de Cirenaica, y de Cirenaica, que migraram também para a cidade. que emigraron también para la ciudad. Foi em Antioquia Y fue en Antioquía que os seguidores de que los Jesus seguidores de Jesús passaram a ser chamados de cristãos. fueron llamados a pasar a ser E cristianos. foi em Antioquia Y também fue Antioquía también que Paulo iniciou as suas 3 viagens missionárias. que Pablo inició sus 3 viajes Então misioneros. Antioquia Entonces Antioquía era uma igreja fundamentada, era una iglesia fundamentada, fundamentada no poder, fundamentada en el poder, fundamentada na graça. fundamentada en la gracia. Era uma igreja modelo Era una iglesia modelo que que jejuava, ayunaba, que tinha uma vida de jejum tenía una vida de e ayuno consagração. y consagración. E Deus operava Y Dios na operaba igreja de en Antioquia la iglesia de Antioquía por causa do jejum. por causa del ayuno. Atos, Hechos, capítulo 13, versículo 2 e versículo 3. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 2 e 3. 2 y 3. E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Y había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrado estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Na verdade, La verdad, Saulo, Saulo, que era Paulo, que era Pablo, ele foi fundamentado na obra missionária em Antioquia, fue fundamentado en la obra misionaria en porque Antioquía. Paulo tinha um poder de Deus Porque Pablo tenía un poder de Dios na abertura de igrejas, en abrir iglesias. tinha um poder de Deus na proclamação do evangelho, Tenía un poder de Dios en la proclamación del para ter evangelio. coragem para pregar Tenía coraje para predicar e de até morrer pelo evangelho, y hasta morir por el porque evangelio. Paulo ele teve todo o suporte na igreja de Antioquia. Porque Pablo tuvo todo el soporte de la iglesia de Antioquía. As viagens missionárias de Paulo começaram em Antioquia. Los viajes misioneros de Pablo comenzaron en Em Antioquía. Antioquia que Paulo aprendeu o verdadeiro caminho. En Antioquía que Pablo aprendió el verdadero E na camino. igreja de Antioquia Paulo En jejuava, la iglesia de Antioquía Pablo ayunaba, orava, oraba, e Deus tinha contato com o apóstolo, tinha contato com o apóstolo Paulo. tenía contacto con el apóstol Pablo. Então, na verdade, Entonces, a la a verdad, Bíblia diz que eles estavam orando e jejuando. la Biblia dice que ellos estaban orando y Veja ayunando. que era uma igreja que orava e jejuava. Vean que era una iglesia que oraba y ayunaba. Deus se agradando Dios agradado
desse temor da igreja em Antioquia, ese temor de la iglesia de Antioquía, o Espírito Santo falou com a el igreja. Espíritu Santo habló con la O iglesia. Espírito Santo, El Espíritu Santo, ele fala mais com aquele que jejua. él habla más con aquel que Ele ayuna. tem mais contato com a igreja que jejua. Tiene más contacto con la iglesia que ayuna. Veja, Saulo estava lá, Mira, Saulo estaba allá, sozinho, solito, e ninguém dava nada por y ele. nada daba por él. E por causa do jejum daquela igreja, Por causa del ayuno de aquella Deus iglesia, levantou Saulo, Dios levantó a Saulo, que é o mesmo Paulo, es el mismo Pablo, com poder e autoridade. con poder y autoridad. E o próprio Espírito Santo falou com o responsável da igreja em Antioquia. El propio Espíritu Santo habló con el responsable de Antioquía. A voz do Espírito Santo, La voz del Espíritu Santo, a voz do Espírito Santo falou com aquela la igreja. voz del Espíritu Santo habló con aquella Quando o iglesia. homem jejua, Cuando el hombre ayuna, Deus fala com ele. Dios habla con O él. Espírito Santo fala no ouvido El dele. Espíritu Santo habla en el oído de él. E aquela igreja, Y aquella iglesia, Deus falou com ela, Dios habló con ella, porque ela jejuava. porque ella ayunaba. E o Espírito Y Santo el Espíritu Santo falou habló para enviar a Saulo, para enviar a que é o Saulo, mesmo Paulo, que es el mismo Pablo, e enviar a Barnabé y enviar a Barnabé para a obra para la obra que Deus tinha mandado. que Dios tenía hecho. E aí, o que eles fizeram, irmão Mariano? Y ahí que ellos hicieron, hermano Mariano. Voltaram a orar e jejuar de novo. Volvieron a orar y a ayunar de nuevo. Mas que igreja tremenda de Pero Antioquia! qué iglesia tremenda la de Oh, Antioquía. Icarassurianda lastakalaí! Oh, gloria a Dios. Oh, glória a Deus! Aleluya. Ela jejuou, Deus falou com ela. Ellos ayunaron, Dios habló con ellos. Deus levantou Paulo e Barnabé como Y missionários. levantó a Pablo y Barnabé como misioneros. Depois que o Espírito Santo falou, Luego que el Espíritu Santo habló, eles tornaram a orar e jejuar de novo. volvieron a orar y a ayunar de nuevo. Pra quê? ¿Para qué? Pra Deus preparar os dois. Para Dios prepararlo a los Pra Deus dos. ser com os dois. Para que Dios sea Para o con los Espírito Santo dos. dar poder para os dois. Para que Dios dé poder a los Aí os dos. pastores da igreja Ahí los pastores de la iglesia impuseram as mãos pusieron sus manos sobre Saulo e Barnabé sobre Saulo y Barnabé e eles foram fazer a obra y missionária. ellos fueron a hacer la obra misionera. Primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Primer viaje misionero del apóstol Pablo. Então a igreja em Antioquia, Entonces la iglesia de Antioquía, exemplo de jejum. un ejemplo del ayuno. Quem jejua? ¿Quién ayuna? Espírito Santo levanta El obreiros. Espíritu Santo levanta obreros. Espírito Santo levanta El missionários. Espíritu Santo levanta Espírito misioneros. Santo levanta pregadores dotados dos dons. El Espíritu Santo levanta predicadores dotados de Pregadores dones. corajosos. Predicadores con Pregadores coraje. com poder. Predicadores con poder. Olha, pastor, Mire, pastor. presbítero e diácono Presbíteros y diáconos. e cooperador. Y cooperadores. Quer que Deus levante homens de valor em sua igreja? ¿Usted quiere que Dios levante hombres de valor en su iglesia? Tem uma igreja consagrada no jejum. Tengo una iglesia consagrada en el ayuno. Mãe, Madre. pai, Padre. quer levantar os seus filhos Quiere levantar a sus hijos. com poder e glória, Poder y gloria. como atalaias na face da Como terra. atalayas en la fase de la tierra. Siga o exemplo Sigue el ejemplo da igreja de Antioquia. de la iglesia de Antioquía. Jejum Ayune e oração. y oración. Aleluia! Aleluya. E da mesma forma, Y de la misma manera, Paulo, Pablo ele aprendeu na igreja de Antioquia a jejuar aprendió en la iglesia de Antioquía a ayunar e ele nunca mais abandonou o y jejum. nunca más abandonó. Nunca mais deixou. Nunca más dejó. A Bíblia diz La Biblia nos dice que ele era um homem de jejum. que él era un hombre de ayuno. Paulo era um homem de oração Pablo era un hombre de oración e de jejum. y de ayuno. E ele aprendeu na igreja a jejuar mais. Él aprendió en la iglesia a ayunar más E ele continuou jejuando em todas as coisas que ele fazia. y él continuó ayunando en todas las cosas que él Por isso que emprendía. Deus era com Paulo em tudo. Por eso Dios era con Pablo en todo. Que ele escreveu Que él escribió a maioria das la cartas mayoría de las cartas do Novo Testamento. del Nuevo Testamento. Escreveu Romanos, Escribió Romanos, 1 e 2 Coríntios, 1 y 2 de Corintios, Gálatas, Gálatas, Efésios, Efésios, Filipenses, Filipenses, Colossenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 y 2 de Tesalonicenses, 1 e 2 Timóteo, 1 y 2 de Timoteo, escreveu a Tito escribió Tito e escreveu Filemão. y escribió Filemón. Por quê? ¿Por qué? Ele era enraizado Él estaba no enraizado jejum, en el ayuno, na revelação en bíblica, la revelación bíblica, no dom do Espírito en el Santo, don del Espíritu que Santo. ele jejuava. Él ayunaba. O homem só tem isso. El hombre solo tiene esto. Inspiração. Inspiração. Graça de Deus. Gracias de Dios. Quando ele jejua. Cuando él ayuna. 2 Coríntios capítulo 6, Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 4 e versículo 5, versículo 4 y versículo 5, nos diz assim: nos dice así. Antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias,
nos jejuns. Antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajo de desvelos, en ayunos. Tá vendo, irmão Mariano? Ele jejuava. Él ayunaba. O que irmão acha disso? Tiene que ayunar, ¿no, Pastor Johnny? Vemos que para Dios levantar, tenemos que ayunar, ¿no? Y para Dios perdonar nuestros pecados. Estamos aprendiendo, ¿no? Que para Dios perdonar pecados, Dios tenemos que ayunar. Para Dios dar libramientos tenemos que ayunar. Para Dios protegernos en nuestros viajes debemos de ayunar. Y vemos aquí, Pastor Johnny, que para nosotros ser levantados por Dios, para que el Espíritu Santo hable con nosotros, tenemos que ayunar. Inclusive para orar por revelación, Pastor Johnny. Eso es lo que yo inclusive incentivo en nuestra iglesia, mi iglesia que yo dirijo. Que personas que oran... La iglesia que usted dirige es Salto, Uruguay. Uruguay, la segunda sede nacional del país. Yo incentivo, Pastor Johnny, que las personas que tienen el don de la revelación, que el don de la revelación es Dios hablando con el obrero, con la persona, para expresar la revelación al pueblo, debe de ayunar. Porque si no ayuna, ¿cómo Dios va a hablar con una persona que no ayuna? Claro que sí, nosotros tenemos de seguir los ejemplos de la iglesia en Antioquía. Tenemos que seguir la iglesia. Ayunar también para Dios contestar. Para Dios la responder. Respuesta, los libramientos, las victorias, las bendiciones. Claro que sí, Pastor Johnny. Entonces, es una enseñanza muy buena saber que el ayuno nos beneficia en los libramientos de nuestros enemigos. Vimos que David ayunaba, que sus enemigos querían matarlo. Él ayunaba para Dios librarlos de sus enemigos. David ayunaba en perdón, pidiendo a Dios perdón por sus pecados. Esther, acabamos de ver, Pastor Johnny, que por los libramientos de muerte para Israel, ella tuvo que convocar al ayuno. Sí. Esdras también, para emprender un viaje y ser cuidado, tuvo que ayunar. Vemos que Jonás, para él anunciar la palabra, el pueblo de Nínive creyó aún siendo pecador, ¿no? Porque el ayuno no es solo, Pastor Johnny, vemos aquí en Nínive, que el ayuno no es solo para un miembro bautizado, que el ayuno no es solo para un obrero, sino que el ayuno puede ser inclusive para una persona visitante, una persona católica que necesita ayuda de Dios, un beneficio espiritual, tal vez para abandonar el cigarrillo, abandonar la droga, verdade, abandonar el pecado, la televisión, el fútbol. Entonces vemos que Nínive, para abandonar su pecado, aún ellos siendo un pueblo idólatra, ayunó a Dios para Dios darle ese poder, ese libramiento de dejar de ser ese pueblo que construía pirámides com cabeça de las personas, não, Pastor João? Até mesmo para Deus levantar obreiros no ministério, ver o exemplo da igreja de Antioquia. Na igreja de Antioquia, como Deus levantou. Levantou até Saulo e Barnabé. Dos, não? E eles lo sorprendente, E antes, o Espírito Santo foi falar com eles por causa do jejum. Por causa do ayuno. E depois, ainda que o Espírito Santo falou, tornar a jejuar de novo. É que, claro, não? Se o Espírito Santo Deus les revelou, les mostrou, falou com eles, que, claro, para encomendarse en misiones, para ser misionero de Dios, que volver a ayunar para que ser guiado por el Espíritu Santo, porque Él continúa hablando con nosotros. E por isso que Paulo tinha esse poder. Sin ninguna duda. Recebeu o poder da igreja de Antioquia e jejuava em tudo, e Deus vê as cartas que ele escreveu, que maravilha, a revelação, o poder que o apóstolo Paulo tinha. Él tenía un poder tremendo. Un ejemplo para nosotros en hoy en día. Muchos quieren recibir el favor de Dios sin el sacrificio, sin orar, sin ayunar. Y esto es triste, Pastor Johnny, se está perdiendo el ayuno últimamente. Pero claro, este estudio nos muestra el gran y enorme beneficio que nos da el ayuno, el sacrificio de abstenernos de comida y de bebida, como lo hemos visto, Pastor Johnny. Inclusive el pueblo de Nínive, hasta los bueyes y las ovejas. Todos. Todo el mundo ayunó, hasta los animales, Pastor Johnny. É verdade. E a Bíblia fala também que os discípulos de João Batista, los discípulos de Juan Bautista, jejuavam. Ayunaban. Juan Batista, ele era profeta. Ele era profeta. Profeta João Batista. El profeta Juan Bautista. O último profeta da dispensação da lei. El último profeta de la dispensación de la ley. E a Sagrada Escritura diz que João Batista ele tinha discípulos. La Sagrada Escritura nos dice que Juan el Bautista tenía discípulos. E João Batista ensinou seus discípulos a batizar, a jejuarem. Juan Bautista enseñó a sus discípulos a ayunar.
Porque ele deve ter falado. Él tiene que haber hablado. João Batista ensinava. Juan el Bautista enseñaba. Olha, para vocês terem uma vida abençoada, Para que tengan una vida bendecida. guiada por Deus, Guiada por Dios. santificada, Santificada. sacrificada, Sacrificada. ouvida por Deus em tudo, Escuchados por Dios en todo. tem de jejuar, Hay que ayunar. tem de se sacrificar. Hay que sacrificarse. Então João Batista ensinava Entonces Juan Bautista enseñaba os seus discípulos a jejuarem, a sus discípulos a ayunar. que nem os discípulos de Jesus, Que también los discípulos de Jesús, nem os discípulos de Jesus, ni los discípulos de Jesús, tinham essa experiência do jejum. tenían esa experiencia del E os ayuno. discípulos de João Batista Los discípulos de Juan já tinham Bautista essa experiência ya tenían esa de que o experiencia. jejum Que el ayuno levanta homens de Deus, levanta hombres de Dios, move a mão de Deus, mueve la mano de Dios, santifica santifica e dá bênçãos y incontáveis. da bendiciones incontables. Lucas capítulo 5, versículo 33 ao 35. Lucas capítulo 5, versículo 33 al 35. Disseram-lhe então eles: por que jejuam os discípulos de João muitas vezes e fazem orações, como também os dos fariseus, mas os teus comem e bebem? E ele lhes disse: podeis vós fazer jejuar os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias virão, porém, em que o esposo lhe será tirado, então, naqueles dias, jejuarão. Entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Y les dijo: ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado. Entonces en aquellos días ayunarán. Jesus estava dizendo Jesús le estaba diciendo, que os discípulos de João Batista los discípulos de Juan el Bautista tinham mais experiência, tenían más experiencias, eram até mais espirituais eran hasta más espirituales do que os seus próprios que sus discípulos, propios discípulos, porque eles sacrificavam seus corpos com jejum, porque ellos sacrificaban su cuerpo con ayuno. sacrificavam seus corpos com sacrifícios, Ellos sacrificaban su cuerpo con de sacrificios jejum. de ayuno, sacrifícios do corpo, sacrificios del cuerpo, para apresentá-los a Deus como vivos, presentarse a Dios como vivos entre uma geração perversa e adúltera. en medio de una generación perversa y adúltera. Porém, Jesus disse Por lo tanto, Jesús que dijo os filhos das que bodas, el hijo de las bodas, enquanto o esposo estava com eles, mientras el esposo está con ellos, não jejuavam. no ayunaban. A quem Jesus se referia? ¿A qué Jesús se refería? Os filhos das bodas El hijo de las bodas eram os seus próprios discípulos. eran sus propios discípulos. Eram Pedro, Era Pedro, Tiago, Santiago, João, Juan, Simão, Simón, André, Andreas, enfim, enfim, todos os seus discípulos, todos sus discípulos, que eram os filhos das bodas. eran los hijos de las Então bodas. eles não jejuavam Entonces ellos no porque o ayunaban noivo porque el novio estava com eles. estava com eles. Jesus estava ali. Jesús estaba Mas allí. Jesus falou: Pero Jesús habló, chegarão dias llegarán días que o esposo que el esposo lhe será tirado. le será quitado. Ou seja, sea, Jesus ia ser ascendido ao céu Jesús iría a ascender al cielo num corpo de glória, en un cuerpo de gloria, num corpo de poder, un cuerpo de poder, num corpo espiritual, um corpo espiritual, num corpo ressurreto. un cuerpo resucitado. Daí, Desde ahí, os discípulos, los discípulos, os apóstolos, los apóstoles teriam de jejuar, deberían de ayunar, porque Jesus não estaria mais ali porque Jesús ya no estaría más con para ellos, vencer Satanás, para vencer a Satanás, para expulsar o para diabo, expulsar al diablo, para dar-lhes força, para dar-lhes ânimo, para dar-lhes poder, para dar poder, para dar-lhes virtude. para dar virtudes. Então eles mesmos Entonces ellos mismos teriam de buscar, deberían de buscar e se sacrificarem y sacrificarse para receberem para recibir o poder do alto, el poder de lo o alto, poder de cima. por lo poder de arriba. Até ali, Hasta allí, Jesus estava. Jesús estaba. Então, precisava de alguma coisa? Necesitaban de algo. Jesus ensinava. Jesús enseñaba. Jesus dava. Jesús daba. Expulsava demônio. Expulsaba demonios. Não conseguiu expulsar No demônio. podían expulsar los demonios. Jesus expulsava. Jesús les expulsaba. Falou coisa errada. Habló cosas equivocadas. Jesus repreendia. Jesús enseñaba. Precisava de força. Necesitaban de fuerza. Jesus dava. Jesús le daba. Perdão dos pecados. Perdão de pecados. Jesus perdoava. Jesús perdonaba. Mas Jesus falou. Pero Jesús não, dijo, no. o esposo vai embora. El esposo se va. Ele ia ser assunto ao céu. Él va a ir al cielo. No corpo de glória. En el cuerpo de gloria. Aí, Ahí. eles teriam de jejuar. Ahí deberían de ayunar. Mas,
Pero Os discípulos de João los discípulos de Juan eram mais espirituais. eran más espirituales. Antes mesmo Antes mismo de Jesus ser assunto ao céu, de Jesús ser subido al cielo, num corpo en un de cuerpo glória, de gloria, ele já ya jejuava. ayunaban. Então, Jesus mostrou o exemplo. Entonces Jesús mostró el ejemplo. Jesus está no céu. Jesús está en el cielo. 8:34 de Romanos. 8:34 de Romanos. Jesus está no céu sentado à direita do Pai. Jesús está sentado a la derecha del trono del Padre. Ele já foi. Él ya fue. Foi recebido por um cortejo de Fue anjos recibido por un cortejo de ángeles na sua glorificação. en su glorificación. E agora, Y ahora nós temos de jejuar. nosotros debemos de ayunar. Seguir Seguir os exemplos los ejemplos, dos discípulos de João Batista. los ejemplos de Juan el Bautista. O ensino do jejum no Novo Testamento. En la enseñanza del ayuno en el Nuevo Testamento. O Novo Testamento El Nuevo Testamento nos dá panorama diferente nos da un panorama distinto do jejum do Antigo Testamento. del ayuno del Antiguo Testamento. O jejum do Novo Testamento não se compara com o jejum do Antigo. El ayuno del Nuevo Testamento no se compara con el ayuno del Antiguo Assim, Testamento. porque o jejum do Novo Testamento tem outras coisas a mais. Porque el ayuno del Nuevo Testamento tiene cosas a más. Ele é mais rígido, El más rígido, ele é mais forte. el es más fuerte. Tudo que tem no jejum do Antigo Todo Testamento lo que tiene el ayuno del Antiguo Testamento tem no jejum do Novo. tiene en el ayuno del Nuevo É Testamento. comparável até nesse ponto. Es comparable hasta en ese punto. Todavia, Todavía, o jejum do Novo el Testamento, ayuno del Nuevo Testamento, ele é mais abrangente, él es más fuerte, ele é mais recompensador. él es más recompensador. Ele tem coisas a mais Él tiene cosas a más na doutrina de Jesus en la Cristo. doctrina de Jesucristo. O jejum El ayuno do Novo del Testamento Nuevo Testamento não é fruto de tristeza nem motivo para tristeza. no es fruto de tristeza ni motivos para tristeza. Ninguém vai jejuar Nadie ayunará no Novo Testamento en el Nuevo Testamento porque ficou triste porque quedó triste ou é motivo de tristeza. o por motivo de tristeza. Que muitos que estão jejuando Porque muchos que están ayunando, jejuam porque estão tristes. Ensinamento da Igreja Católica até. es enseñanza hasta de la Iglesia Católica. Eles estão jejuando Ellos ayunan por causa de tristeza. porque están tristes. Então jejuam Entonces ayunan, lá, ficam com cara de tristeza, quedan con cara triste, rosto de derrotado, con rostro de un derrotado, rosto cabisbaixo, rostro cabizbajo, para mostrar que está em jejum, para mostrar que están ou ayuno, porque aconteceu alguma coisa triste, o porque sucedió algo triste. aí se lembrou de jejuar, Ahí se recordó de ayunar, sai na rua se va a la calle com o rosto triste, con el rostro triste, nem lavou o rosto, ni se lava el rostro, nem passou água no rosto, ni se lavó el agua del nem rostro, passou água na ni cabeça. pasó agua sobre su O cabeza. jejum bíblico não é fruto de tristeza. El ayuno bíblico no es fruto de tristeza. Não jejue para mostrar a sua tristeza. No ayune para mostrar su Se tristeza. você está com tristeza na alma, Si usted está con tristeza se en el alma, nós estamos com tristezas nas almas, si estamos nosotros con tristeza en el alma, cabisbaixos, cabizbajos, magoados, tristes, sentidos, sentidos, ressabiados, resentidos, não vamos jejuar. no ayunar. Nós temos de jejuar para ter alegria. Tenemos que ayunar para tener alegría. Se nós estivermos ressabiados, Si estuviésemos tristes, se estivermos sentidos, si estuviésemos sentidos, magoados tristes, ou tristes, todavia, todavía nós temos de jejuar tenemos que para ayunar Deus nos dar ímpeto, para darnos ímpetu, força no Espírito, fuerza en el Espíritu, graça no Espírito, gracia en el Espíritu, poder no Espírito. poder en el Espíritu, Mas não jejuar pero no para ayunar demonstrar tristeza, para demostrar tristeza, contristação. con tristeza. Não. No, Jejum não é motivo de tristeza. el ayunar no es motivo de O tristeza. jejum El ayuno é para se mostrar alegre, para mostrarse feliz, gracioso, con alegría, cheio de poder. lleno de poder. Mateus capítulo 6, versículo 16. Mateo capítulo 6, versículo 16. Irmãos que vão jejuar nem lavam o rosto, Hermanos que van a ayunar ni se lavan el nem os rostro, dentes escovam. ni los dientes se pillan. Aí sai na rua com o rosto inchado, Ahí va, salen con el rostro hinchado, com o olho cheio de remela, con los ojos llenos de lagaña, lagaña, cheio de remela nos olhos. lleno de lagaña los ojos. E fica até arrancando a remela e fazendo bolinha. Se arranca hasta la lagaña y hacen bolitas. Maior nojeira. La cosa horrible. Que nojo, minha irmã. Qué cosa fea. Isso é feio demais pra você e pra mim. Eso da tristeza, ¿verdad, Pastor João? A jejuar é feio, né, irmã Maria? Ese ayuno es feo mismo. Esse aí ninguém nem quer chegar perto dele. Solo Dios. Já até o rosto assusta. Ya da tristeza de solo mirar. Diz que tinha até um personagem de Frankenstein, né? El personaje de Frankenstein, ¿verdad? Eu não pode jejuar dessa maneira. No puedo ayunar de esta forma. Como fruto de tristeza, Como fruto de tristeza. nem motivo para tristeza. Ni motivo para Nem tristeza. rosto de tristeza. Ni rostro de tristeza. Lava o rosto. Laves el rostro. Tome um banho. Dese un baño.
se perfume, né? Perfúmese, Sai peine-se, para não demonstrar para no demostrar que realmente que realmente está em jejum. está en ayuno. O jejum El ayuno não tem essa finalidade no tiene ese fin de mostrar tristeza. de mostrar tristeza. No. No. Mateus 6,16. Mateo 6:16. Jesus diz: Jesús dijo, E quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. cuando ayunéis no seáis austeros, como los hipócritas, porque ellos desmudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Está vendo aqui? ¿Estás viendo aquí? Não pode se mostrar No puede mostrarse que está que está em jejum. en ayuno. É algo disfarçado. Es algo disfrazado. Secreto. Secreto. É só nós Solo nosotros e Deus y Dios que devemos saber. que debemos de conocer. Então lave o rosto direitinho para não demonstrar. Entonces lave el rostro bien para no demostrar. O jejum do Novo El Testamento ayuno del Nuevo Testamento não é para ser visto pelos no es homens, para ser visto por los hombres, mas é para ser apenas aceito por Deus. sino a ser apenas aceptado por Dios. Quantos estão jejuando Cuando están ayunando e ficam falando: y quedan hablando, "Oh, estou em jejum." estoy en ayuno. Chega a casa Llega a la casa, de alguém llega a la casa de e a alguien, pessoa oferece uma comida. la persona ofrece alguna comida. Come aqui, Come aquí esse pão caseiro, este pan casero, pão com geleia, pan con jalea, essa bolacha. con galletitas. Almoce aqui hoje comigo. Almuerce conmigo hoy. Não, No, de jeito nenhum. de forma Eu ninguna. estou em jejum. Estoy en ayuno. Irmão, Hermano, sinceramente, sinceramente, já perdeu o jejum. ya perdió el ayuno. Es mejor comer. É melhor comer agora. Eh, Se falou que já está em jejum, é melhor comer. si ya dijo que está en ayuno, mejor comer. Não pode falar. No se puede decir. Porque não é para ser visto pelos Porque no homens. es para ser visto por los Não é hombres. para ser revelado aos No homens. es para ser revelado a los hombres. É algo secreto. Es algo privado. Entre nós Entre nosotros e Deus. y Dios. Então não pode falar nada. No se nos puede decir nada. Eu estou em jejum. Estoy en ayuno. Muitos irmãos estão pregando no púlpito Cuando están predicando en el púlpito. para fazer média. Para ser mérito. Os irmãos gritam do púlpito: Los hermanos gritan del púlpito. Eu estou em jejum. Yo estoy en ayuno. Estou jejuando. Estoy ayunando. Não adianta. A não ser que seja uma A campanha. no ser que sea una campaña. A igreja inteira La iglesia entera faça uma campanha do jejum. hace una campaña del ayuno. Haja vista o jejum mundial aqui aos domingos. El ayuno mundial los domingos. Aí é um propósito. Ya es diferente, es un É propósito. todo mundo. Es todo el mundo. É uma convocação. Es una convocación. Como Esté convocou, Como Esther convocó. como o rei de Nínive convocou. Como el rey de Nínive convocó. Aí é outra coisa, uma convocação. Es diferente, es una convocación. Porém, Por lo tanto, individualmente não. individualmente no. Não pode revelar. No lo puede revelar. Falar que está em jejum. No puede decir que Porque está en não é ayuno. para ser visto pelos homens, Porque no es para ser visto por los mas hombres, aceito por Deus. pero aceptado por Dios. Mateus capítulo 6, versículo 17 e versículo 18. San Mateo capítulo 6, versículo 17 y 18. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para que no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en lo público. Aleluia! ¡Aleluya! E a terceira coisa, Y la tercera cosa, o jejum neotestamentário, el ayuno neotestamentario, que é o jejum do Novo que Testamento, es el ayuno del Nuevo Testamento, não é um ato de penitência, no es un acto de mas penitencia, o jejum é ato de adoração ao Senhor. pero es un acto de adoración al Señor. Já viu falar, irmão Mariano, de jejum de penitência? Ya. Te voy a... haga 3 Ave María o ayuna 3 días. Isso, jejum de pão e água, Ayuno de pan y agua. faz rosto de tristeza. Haz el rostro de Eu tristeza. pratiquei algum pecado, então vou fazer penitência. Castigo, ayuna. Vai ter que jejuar não sei quantas vezes.
Escucha 3, 4 veces. Vai ter que jejuar 5, 6 vezes. Unas 5 o 6 veces. Para Deus te perdoar. Para Dios perdonarte. Jejum não é penitência. El ayuno no es penitencia. Quantos estão jejuando como uma penitência? ¿Cuántos que están ayunando como un castigo? Porque brigou o esposo com a esposa. Porque peleó el esposo con la esposa. Vamos fazer um jejum para perdoar. Vamos a hacer un ayuno para perdonar. Vamos jejuar aqui. Vamos a ayunar aquí. Jejuar para Deus perdoar. Para ayunar para Dios perdonar. No. Quem perdoa pecados é o sangue de Jesus Cristo. ¿Quién perdona pecados? Es la sangre de Jesucristo. 1:7 de 1 João. 1:7 de Primera de Juan. Mas se andarmos na luz, Se andássemos como na Ele luz, na luz está, Como Él en la luz está. teremos comunhão uns com os Tenemos outros. comunión unos con los otros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos purifica nos purifica de todo pecado. de todo pecado. Quem purifica pecados ¿Quién purifica pecados? é o sangue de Jesus Es la Cristo. sangre de É Jesucristo. o sangue do Santo Filho de Es la Deus sangre del Santo Hijo de Dios que purifica pecados. que purifica pecados. Porém, Por lo tanto, o jejum não é ato de penitência. el ayuno no es acto de penitencia. Que é penitência? ¿Qué es O penitencia? pagamento de alguma coisa. Él paga de una Se cosa. eu fiz alguma coisa, Yo hice alguna cosa, então eu vou jejuar. entonces voy a ayunar Para Deus me perdoar. para Dios Então vai perdonarme. ficar fazendo que nem as rezas católicas. Y no igual que las rezas Que o católicas, padre manda. que el Padre manda. Tem que fazer penitência. Tiene que hacer penitencia. 3 Ave Marias, 3 Ave Marías, 10 Pais Nossos, 10 Padres Nuestros, crê em Deus Pai un creyendo en Dios Padre e 5 jejuns. y 5 ayunos. Então o jejum fica como uma penitência. El ayuno queda como una A penitencia. pessoa não está jejuando voluntariamente. La persona no está ayunando voluntariamente. Não é algo que vem da alma. No viene algo del Não alma. é algo que vem do coração. No viene del corazón. É algo mandado. Es algo mandado. É algo que alguém está dando ordem. Es alguien que está dando orden, Não, exigiendo. o jejum é voluntário. El ayuno es voluntario. Tem que vir do coração. Tiene que salir del corazón. Tem que vir da alma. Tiene que venir del Tem alma. que vir da própria vida da pessoa. Tiene que venir de la propia vida de la persona. Não é ato de penitência. No es acto de penitencia. Quando a pessoa jejua, Cuando la persona ayuna, ela está adorando a Deus. ella está orando a Dios. Está adorando ao Senhor. Está adorando al Señor. Está dando graças a Deus. dando graças ao Senhor. Enfim, jejum é um ato de adoração, El ayuno es un acto de adoración. não de penitência. No de penitencia. Não pagamento de nada. No es pagamento de Jejum não é nada. para pagar nada. El ayuno no es para pagar Jesus nada. já pagou tudo por nós na cruz do Calvário. Jesús ya pagó todo por nosotros en la cruz de Jejum é Calvario. um sacrifício de adoração a Deus. El sacrificio de oración a Dios el Para ayuno. Deus fazer uso do corpo. Para que Dios haga utilizar Para el cuerpo. ousar. Para posar. Mateus capítulo 6, versículo 18. Mateos capítulo 6, versículo 18. A fim de que não pareças aos homens que jejuas, mas a teu pai que está em secreto. E teu pai que vê tudo em secreto, te recompensará públicamente. Para que no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en lo público.
Outros jejuns existentes. Otros ayunos existentes. Existem vários tipos de jejum. Existen varios tipos de ayuno. Porém, Por lo tanto, apenas um jejum un ayuno agrada a Deus. agrada a Dios. Só um jejum Solo un ayuno que tem base que tiene base na Bíblia en la Sagrada. Biblia Sagrada. Então, eu passarei aqui Yo les pasaré aquí as outras formas de jejum las otras formas de ayunos para que nós possamos ter para que podamos tener conhecimento conocimiento dos jejuns existentes de los ayunos que existen e compará-los y compararlos com o verdadeiro jejum con el verdadero ayuno revelado pelo livro de Deus. revelado por el libro de Dios. O jejum parcial. El ayuno parcial. Esse jejum compreende Ese ayuno comprende apenas a abstenção de determinados alimentos, la abstinencia de determinados alimentos, enquanto outras alimentações são ingeridas. en cuanto otros alimentos son ingeridos. Muitas igrejas Muchas iglesias adotam adoptan o jejum parcial. el ayuno parcial. Elas adotam o jejum parcial Ellos adoptan el ayuno parcial no seu rol, no rol de doutrina. en sus roles de doctrina. Seus róis seriam o plural de rol. Essas igrejas integram em seus róis de doutrinas. Sus roles Seria roles. de doctrina, sí. Nos seus róis de doutrinas, Sus roles de doctrina, eles incluem o jejum parcial. ellos incluyen el ayuno parcial. Seria o jejum parcial? ¿Qué sería el ayuno parcial? Un ejemplo. Un ejemplo. Deixa de comer alguns tipos de alimentos. Dejan de comer algunos tipos de alimentos. O que a pessoa gosta. Lo que a la persona le gusta. Então você gosta de comer carne, Si a usted le gusta comer carne, então não vai comer mais carne. entonces no. No va a É comer. tipo de jejum, eles creem. En ese ayuno no voy paso. Gosta de comer salada, Le gusta de comer ensalada, de agrião, de rúcula, de brúcula, de alface. de lechuga. Então, Entonces, vai parar de comer salada. va a parar de comer ensalada. Gosta de comer frango? Le gusta comer pollo, Não vai comer. no va a comer. Então eles acreditam que o jejum parcial Ellos creen que el ayuno parcial tem base bíblica. tiene base bíblica. O que a pessoa mais gosta de comer La persona que más le gusta de comer vai parar de comer, parará de comer, vai fazer esse jejum, hará esse ayuno, então não vai comer. entonces no come. Então pode comer de tudo durante o dia. Puede comer de todo durante el día, Só não pode comer o que gosta. menos puede comer lo que gusta. O que mais gosta não pode comer. Lo que más le gusta no puede Por comer. exemplo, quem gosta de tomar café ¿Quién le gusta tomar café? com leite de manhã, Con leche de mañana, pão e geleia. pan y jalea. Então não vai mais comer pão com geleia nem tomar café. No va a tomar más café con leche ni pan con jalea. Vai ter que beber água, exemplo, comer bolacha. Tomar agua y galletita. Um exemplo. Un ejemplo. Porque tirou o que mais gosta. Porque se quitó de lo que más le gusta. Mas vai comer outras coisas. Pero comerá otras cosas. Esse é o jejum parcial. Ese es el ayuno parcial. Ele compreende apenas a abstenção de determinados alimentos, Es apenas la abstinencia de determinados alimentos enquanto os outros alimentos são ingeridos. en cuanto los otros alimentos son ingeridos. Os que usam esse pressuposto Aquellos que usan ese presupuesto para jejuar, para ayunar, eles citam o caso de Daniel, ellos citan el caso de Daniel. que Daniel apenas comeu legumes Daniel apenas comió lentejas e bebeu água. y bebió agua. Tá vendo? ¿Están viendo? Daniel fez o jejum parcial. Daniel hizo un ayuno parcial. Ele não quis comer a nação do rei. Él no quiso comer la nación del rey. Então ele só comeu legumes Solo comió legumbres e bebeu água. y bebió Não agua. sei se você já viu falar isso, irmão Mariano. Ya, Que muitos usam essa passagem. el ayuno, ¿no? Que él no quería comer la carne ni beber el vino del rey que ofrecía. Sim. Y hizo una prueba. Si él comía, el eunuco le dijo, yo voy a comer legumbres. Eu nunca penaz. Si yo voy a tomar agua y legumbres. Si mi rostro se ve más pálido, más desintegrado que los otros, yo voy a comer la comida del rey y beber del vino del rey. Ahora, si yo me mantengo íntegro y no como de la comida del rey o bebo del vino del rey, yo voy a continuar en lo que yo aprendí, que Daniel estaba dentro de la doctrina, ¿no? Sim. Alimenticia de aquella época. E os que usam as falsas igrejas, os falsos pregadores que usam o jejum parcial, Ayuno parcial. eles dizem que Daniel praticou. Mas que nem você acabou de explicar,
o eunuco do rei chamava Aspenaz, Espenaz. e ele mandou comer a ração do rei. Daniel não quis comer. Daniel no quiso comer. Então falou, eu vou comer legumes e beber água. Comer legumbres y beber agua. É o jejum parcial, muitos dizem. El ayuno parcial, muchos Tá vendo? dicen. Daniel não quis comer aquela ração, ele devia gostar muito. Él debía gustar mucho. No. Não. Nada que ver, no. Daniel não comeu a ração de Nabucodonosor, El Daniel no comió la ración de Nabucodonosor porque porque era ração imunda. que era un alimento inmundo. Eram contra as leis dietéticas do judaísmo. Eran contra las leyes dietéticas del judaísmo. Quais são as leis dietéticas do judaísmo? ¿Cuáles son las leyes dietéticas del judaísmo? Eram tipos de comidas Eram tipos que os de comidas. judeus não podiam comer Los tipos de comidas que los judíos no podían comer. por causa da lei de Deus. Por causa de la ley de Dios. Na época de Daniel, En la época de Daniel, a lei dietética estava em vigor. la lei dietética estaba rígida. Se chama em hebraico kashrut. Se llama kashrut. 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 São as leis dietéticas do judaísmo. Son las leyes dietéticas del judaísmo. Eram certos tipos de animais que o povo não podia comer. Eran ciertos tipos de animales que ellos no podían comer. Eles eram considerados imundos, esses animais. Eran considerados inmundos aquellos Então animales. Daniel, Entonces Daniel, mesmo em terra estranha, aún en tierra ele extraña, quis obedecer à lei de Yahvé. él quiso obedecer la lei de Yahvé. E não quis comer essas comidas. Y no quiso ser parte de esas Porque comidas. Babilônia era um poço de idolatria. Babilonia era un pozo de la Um idolatría. antro de perdição. Un antro de perdición. Então Nabucodonosor comia de tudo. Entonces Nabucodonosor comía de Então, a todo. Bíblia diz lá em Levítico, capítulo 11, Allá en Levítico capítulo 11, que não podia comer carne de coelho, que no podía comer carnes de liebre, carne de lebre, carnes de conejo, carne de porco. carnes de cerdo. Como diz lá do versículo 13 a seguir do capítulo 11, fala mais. En el capítulo 11, versículo 13, Não nos dice podia más. comer águia, No podía comer águilas, quebrantoso, chofrango. azor, Não podia comer milhano, no podía comer milano, abutre. cuervo, Não podia comer corvo, no podía comer cuervo, avestruz, avestruz, mocho, lechuza, cuco, gaviota, gavião, el gavilán, bufo, búho, corvo marinho, somormujo, coruja, el ibis, gralha, calamón, cisne, pelicano, pelicano, cegonha, el buitre, garça. cigana. Não podia comer Garça. esse e outros animais. No podía comer esos ni otros Porque animales. esses animais eram considerados imundos Eran animales considerados inmundos. diante da lei. Delante de la ley. Muitos remoíam Muchos remolían. e não tinham as unhas No fendidas. tenían las uñas tendidas. Outros Otros tinham fendas nas unhas, tenían vendas en las uñas. divididas em duas partes. Divididas en dos partes. Outras aves também. Otras aves también. Então não podia comer. No podían comerse. Daniel, Daniel. ele não praticou o jejum parcial. Daniel no practicó el ayuno parcial. Ele não deixou de comer o que ele No gostava, es que él dejó de comer lo que le gustaba. fazendo disso um jejum. Haciendo esto de un Isso é ayuno. mentira. Eso es Isso mentira. é balela. Eso es Isso é mentira. conversa pra boi dormir. Para dormir. Isso é blá 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 de pastor que não lê a Bíblia. Eso es bla 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 de pastores que no leen la Biblia. Porque o jejum de Daniel Porque el ayuno de Daniel não tem nada a ver com isso. no tiene nada que ver con Daniel eso. não estava praticando jejum coisíssima nenhuma. Daniel no estaba practicando ayuno cosa ninguna. Daniel estava se purificando. Daniel se estaba purificando. Ele não estava praticando jejum. Él no estaba practicando Ele ayuno. estava se guardando Ele estava se e cuidando obedecendo a lei de Deus. y obedeciendo a la ley de Dios. Porque hoje Porque hoy nós não precisamos mais seguir isso aí. no necesitamos más seguir eso Porque ahí. Jesus cumpriu a lei. Porque Jesús ya cumplió la ley. 10:25 de 1 Coríntios. 10:25 de Primera de Corintios. Comer de tudo que se vende no açougue. Comer de todo lo que se vende en el azogue. Então hoje pode comer de tudo. Se puede comer de todo. Só não pode comer sangue, Solo que no pueden comer porque sangre. o sangue está a vida do animal. Porque la sangre está en la vida del animal. Capítulo 15, 28 e 29 de Atos dos Apóstolos. Primera de Hechos de los Apóstoles, capítulo 25, 26. 15, 28 e 29 de Atos 15, dos Apóstolos. 28, 29 de Hechos de los Apóstoles. Então sangue não pode comer. O sea, la sangre O no se puede comer. restante Lo restante pode comer de tudo. puede comer de todo. Porém, Por lo tanto, Daniel não praticava isso aí. Daniel no estaba haciendo eso ahí. Daniel não comeu a ração do rei, Daniel no comió la ración del rey. porque esta era imunda. Porque esta era inmunda. Pois ele sabia se ele a ingerisse, Porque él sabía que si la comiese, desobedeceria à lei de Deus. desobedecía la lei de Dios. Então ele não praticou o jejum parcial. Entonces él no realizó el ayuno parcial. Não, não. No, no. Ele comeu legumes, Él comió legumbres, bebeu água, tomó porque agua, preferiu comer essas coisas que él prefirió comer esas do que cosas comer carne imunda. que comer carne inmunda. Então não foi jejum parcial, não. Entonces no fue ayuno parcial, no. Não tem nada a ver. No tiene nada que ver.
Existe outro jejum, Existe otro ayuno, o chamado jejum total, el ayuno total. que este Este é a abstenção de todo alimento, es abstención de todo alimento, exceto água. excepto agua. Se você pode comer, Te puede no comer, você não pode comer nada. no puede comer nada. Se aí você não pode comer pão, não pode se alimentar, No puede comer pan, no puede comer ningún alimento. mas pode beber água. Pero puede tomar agua. Esse aí Ese ahí, chama o jejum total. eso practican mucho en Paraguay, pastor. Paraguai pratica. El tereré de ellos. É o tereré. El tereré es Tereré é o que erva con... é uma erva mate É. que se toma numa cunha, na cuña, não é con no agua chimarrão, né? Lá como chimarrão gelada, como chimarrón. dos Con- gaúchos. Con agua helada, agua gelada. Então eles praticam esse jejum aqui lá. Sí, yo viví un Até tiempo allá. crente de nossa igreja. Não pode não, irmãos paraguaios. Puede no, hermanos paraguayos. Escute a hora, irmãos paraguaios. Escucha ahora, hermanos paraguayos. Não pode praticar esse jejum, não. Puede practicar ese ayuno, O no. intérprete entregou vocês aqui. Aleluia. Aleluia. Esse jejum não é bíblico. Ese ayuno no es bíblico. Ele é chamado jejum total, Será llamado el ayuno total. que é a abstenção de todo alimento Esa abstención de todo e alimento. fica tomando água, Queda tomando agua. fica tomando tereré. Queda tomando tereré. Isso não pode, não. Eso no se puede, no. Não pode em nome de Jesus No Cristo. puede en nombre de Que Jesucristo. esse jejum não tem base na Bíblia Ese Sagrada. ayuno no tiene base en la Biblia Sagrada. E na Argentina também é assim? No, pero Ah, o seu país você não quer entregar. Argentina no pasó. E Uruguai? No, Uruguay también no. Não, mas é porque você tá dirigindo lá, né? No, los uruguayos no, pastor. Ese ayuno, Ah, sí. el ayuno que agrada a Dios. Ah, vamos ver. Eu vou lá em outubro, vou ver. Toma por la iglesia, mira. Sim, sim, sim. Então, o Entonces, jejum total el ayuno é a total, abstenção de todo alimento, abstención de todo alimento, exceto água. excepto el agua. Então pode comer pão, Puede comer pan, arroz, feijão. no puede comer pan, no puede comer arroz ni feijón. Não pode comer pão, arroz, feijão. No puede comer paz, arroz, Puré. no poroto, ni puré. Comer carne. No puede comer Não carne. pode, enfim, comer nada. No puede comer nada. Porém, Por lo tanto, se pode beber água. sí puede tomar agua. A exemplo dos El paraguaios ejemplo de los que paraguayos. tomam tereré. Toman tereré. Cuidado, irmão paraguaio. Cuidado, hermano paraguayo. Cuidado com isso, você está desagradando a Deus. Cuidado con eso, está desagradando a Dios. Existe outro tipo de jejum, Existe otro tipo de ayuno. o jejum de constrição. El ayuno de constricción. Muitos que fazem esse jejum Muchos que hacen este ayuno alimenta-se de pão e água. se alimentan de pan y agua. Ou seja, O sea, pode-se tomar água pueden tomar agua e até mesmo comer pão. y hasta comer pan. Isso aqui por que de constrição? ¿Por qué de A constricción? pessoa está revoltada com alguma La coisa. persona está enojada de alguna cosa. Alguma coisa aconteceu, a pessoa não aceitou, Una persona no aceptó, então ela vai, eu só vou comer pão e beber água. solo voy a comer pan y beber agua. Isso é jejum da igreja católica. Ese es el ayuno de la iglesia A luz católica. de velas, La luz de las a velas. pessoa fica dentro de uma capela, Se queda en una capilla, dentro de um quarto trancada, dentro de un cuarto trabado. e só fica comendo pão e bebendo água. Quedan tomando agua y comiendo Porque a pan. pessoa está contrita, La persona está contrista. está arrependida de alguma Está coisa, arrepentida de alguna cosa. não está aceitando algo, No está aceptando algo. não concorda com alguma coisa, Não está de acordo ela com vai alguma fazer coisa. tipo de uma greve. Entonces hace tipo una Ela vai proposta. comer pão Él no come pan e beber água. y beber agua. Jejum de constrição. Ayuno de constricción. Comer pão, Comer pan, bebe água, beber agua. porque quer um quebrantamento. Es un quebrantamiento. Quer ser ouvida. Quiere ser escuchada. Está se humilhando. Se está humillando. Esse jejum também não tem base na Bíblia Sagrada. Ese ayuno no tiene base en la Biblia Sagrada. E existe, por fim, Y existe también por o fin jejum absoluto. el ayuno absoluto. Esse jejum absoluto Este ayuno absoluto é o único jejum es el único ayuno que tem base na Bíblia Sagrada. tiene base en la Biblia Sagrada. Este é a abstenção total. Esta abstención total. Abstenção total Abstención total. de todo alimento e água. Todo alimento y agua. A pessoa que pratica o jejum total De personas que practican el ayuno total. fica sem comer nada Queda sin comer nada. e sem beber, Y sin beber. não pode comer No puede comer. e não pode beber Y no puede beber. por algumas horas, Por algunas horas. ou até por alguns dias. O hasta por algunos días. Porque a pessoa vai entregar o corpo dela totalmente, Porque entregará su cuerpo totalmente. de forma voluntária, De forma voluntaria. de forma viva, De forma viva. como um sacrifício a Deus. Como sacrificio a Dios. Então a carne da pessoa será queimada. Entonces la carne de la persona será quemada. Através da fome, A través del hambre. mostra a humilhação da carne. Muestra la humillación
tentación de la para carne. que o Espírito reviva, Para que el Espíritu reviva. para que o Espírito cresça, Para que el Espíritu crezca. para que o Espírito sinta o poder de Para que el Deus Espíritu Santo sienta el Espíritu de e Dios esteja y forte. esté fuerte. O único jejum que agrada a Deus El único ayuno que agrada a Dios é o jejum absoluto, el ayuno absoluto. porque é a abstenção total, Es total, la abstención total, de total. todo de alimento todo alimento e água. y agua. Esther Esther praticou esse jejum, practicó ese ayuno, o jejum total. el ayuno total. E o povo judeu Y el pueblo judío praticou também practicó también. esse jejum. Ele jejum. É o único jejum que tem base na Bíblia. Es el único ayuno que tiene base bíblica. No Antigo En Testamento, el Antiguo Testamento, a Bíblia já revela o jejum absoluto. la Biblia ya nos revela el ayuno absoluto. Não podia comer nem beber nada. No podía comer ni beber O nada. exemplo de Esté. El ejemplo de Esther. Esté capítulo 4, versículo 16. Esther capítulo 4, versículo 16. Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim. E não comais, nem bebais, por 3 dias, nem de dia, nem de noite. Eu e as minhas servas assim jejuaremos. Ve y reúna a todos los judíos que se hallan en Susan y ayudad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días y noches. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no me sea conforme a la ley, así perezco que perezca. E no Novo Testamento, Y en el Nuevo Testamento continua a confirmação continúa la confirmación de que o jejum tem de ser absoluto. que el ayuno tiene que ser absoluto. 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 Não pode comer pão, No puede comer pan, não pode comer nada. no puede comer nada, Nem beber água, Ni beber agua. entregando o corpo tão somente entregando el cuerpo à solamente consagração a Deus. a la consagración a Dios. Como exemplo de Paulo, Como el ejemplo de Pablo, Paulo teve a maior experiência no jejum Pablo tuvo la mayor experiencia en el na ayuno igreja de Antioquia. de la iglesia de Antioquía. Foi lá que ele teve maior experiência. Allá que él tuvo la mayor experiencia. Não obstante, No obstante, ele já jejuava antes. ya ayunaba antes. Quando Paulo aceitou Jesus no caminho de Damasco, Cuando Pablo aceptó a Jesús en el camino de Damasco, através da luz de Jesus brilhar no ar, la luz de Jesús brillar en el aire, Paulo jejuou. Pablo ayunó, Ficou sem comer e sem beber. quedó sin comer y sin beber. Ali ele já jejuou. Él ya ahí comenzó a ayunar. Embora ele teve a maior experiência Más adelante tuvo mayor experiencia. lá em Damasco, no caminho de Damasco, Allá en el camino de Damasco, porém ele já tinha praticado o jejum. ya tenía practicado el ayuno. Atos capítulo 9, Hechos capítulo 9, versículo 9, 18 e 19. versículo 9, 18 y 19. E esteve 3 dias sem ver e não comeu nem bebeu. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas. Recuperou a vista e, levantando-se, foi batizado. E, tendo comido, ficou confortado. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Donde estuvo 3 días sin beber y no comió ni bebió. Y al momento que le cayeron de los ojos como escamas, recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimentos, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Então está aí, Entonces está ahí, Paulo jejuou Pablo ayunó 3 dias e 3 noites. 3 días y 3 noches, Não comeu nem bebeu, no comió ni bebió, porque ele era um vaso que tinha de ser usado pelo Senhor. porque él era un vaso que tenía que ser usado por el O Señor. único jejum bíblico, Entonces el ayuno único desde bíblico o Antigo Testamento, desde el Antiguo é Testamento o jejum absoluto. es el ayuno absoluto. A abstenção total de todo alimento e água. Abstención total de todo alimento y agua. Então, o jejum parcial El ayuno parcial não é bíblico, no es bíblico, que é a abstenção de determinados alimentos, es la abstención de determinados alimentos, enquanto outros podem ser ingeridos. mientras otros pueden ser ingeridos. Esse não é bíblico. Esse não é bíblico. O jejum total El ayuno total dos paraguaios de los paraguayos também não é bíblico. también no es bíblico. E de qualquer nação. E de qualquer Esse nação. jejum não tem base na palavra. Ese ayuno no tiene base bíblica. Não, não. No, no. Hoje vocês estão aprendendo aqui em nome do Está Senhor. aprendiendo aquí el nombre del E Señor. os paraguaios são obedientes e vão obedecer, Los né? paraguayos serán obedientes y Então, jejum obedecerán. total, El ayuno total, que não pode comer nada, mas pode beber água. que no puede comer nada, pero puede beber O agua. tereré El tereré não é bíblico. não é bíblico. Os gaúchos tomam chimarrão. Los gauchos toman Também el não é mate. bíblico. También no es O bíblico. jejum não pode tomar e comer nada. Pueden ayunar y comer nada. O jejum de constrição El ayuno de constricción também não é bíblico. también no es bíblico. É de pão e água. De pan y agua. O bíblico jejum El bíblico é ayuno apenas es apenas o absoluto. el absoluto.
E que Deus abençoe, amado ouvinte. Que Dios le bendiga, amado oyente. Que Deus prossiga falando ao seu coração. Que Dios siga hablando a su corazón. Agora pela oração milagrosa Ahora la oración milagrosa do missionário Davi del Miranda. misionero David Miranda. E na semana que vem, La semana que viene estou aqui continuando o estudo el estudio acerca do jejum. acerca do Um abraço, jejum. amada audiência. Um abraço, amados Quem se ouvintes. despede em Cristo é seu irmão. Mariano Acosta. Seu irmão em Cristo, Johnny Mangi. Fiquem com Deus, na paz do Senhor Jesus.